Então, vamos falar um pouquinho sobre as correspondências dos arcanos e das letras, né? Então, de onde que surge essa ideia, né? Se você perguntar para um tarólogo brasileiro genérico, eles vão falar que tarô não tem nada a ver com a cabala, porque eles viram, porque no século XIV, no século XV não tinha nada. E aí quem começou a fazer essas correspondências foi só no século XVIII, XIX, quando as ordens iniciáticas pegaram e tal. Mas isso não é muito bem verdade, né? Então, existe assim uma ponte, um buraco aí da história do tarô, que é entre a conexão da perseguição dos judeus e quando eles começaram a realmente colocar o material, as letras e o estudo da cabala hebraica no papel, o processo da cabala cristã e o surgimento do tarô, né, através dos arcanos maiores, que são os triunfes, e dos arcanos menores, que são as 10 esferas dos 4 mundos, né? Então, o que a gente tem, assim, mais ou menos, não chega a ser um consenso, mas entre quem estuda hermetismo, a galera que medita nisso e faz os rituais, é que existe uma correspondência, porque os arcanos do tarô, eles são uma maneira de desenhar as letras hebraicas. De modo que tem que lembrar que naquela época quase todo mundo era analfabeto. Então você tinha um jeito mnemônico de entender o que seria um Aleph, o que seria um Beit, qual que seria a ordem disso, através dos arcanos do tarô. Então tem um desenho, você fala assim, por que tem um louco e não tem uma berinjela desenhada ali, né? Por que tem a figura do mago e não é, de repente, um tigre? Por que a gente tem ali uma carruagem, né? O cara escolheu uma carruagem em vez de escolher um tatu. Então, esses desenhos eles parecem muito arbitrários, né? O cara tirou do chapéu, né? Por que tem um anjo? Por que tem uma carruagem? Por que tem uma mulher abrindo a boca do leão? Então, como é que isso funciona? De onde que vieram esses símbolos? E a gente tem um estudo que fala assim, pô, esses símbolos eles tentam explicar de uma maneira simbólica o que aquela letra hebraica representa, né? Então, eu gosto de trabalhar, na minha opinião e na opinião da maioria dos ocultistas, eu ia falar praticamente todos, né? Ou o pessoal que já é iniciado, é que eles seguem esta ordem aqui, que a Golden Dawn fez esse arranjo. Então, o Aleph é o zero, depois o Beit, então a letra do alfabeto segue as cartas do tarô, ok? E aí o cara fala, pô, mas deu débil, o Eliphas Levi, a França, a galera do Marselha e não sei o que, eles fazem uma outra letra. E se vocês forem olhar, ele nada mais é do que uma letra a mais. Então o Aleph, que é o zero, ele vira o Aleph, que é o 1. Aí o Beit, que é o 1, que é o 2 aqui no símbolo, ele vai virar o arcano 2. Ah, é mais fácil para você fazer uma correlação, né? Porque aí você vê, ó, a letra 5, que é o Ré, é o Papa, que é o 5. A letra 7, que é o Zain, é a carruagem, que é. Mas isso aí é um jeito codificado. E aí você fala assim, pô, mas o Eliphas Levi errou? O Eliphas Levi era burro, ele não sabia o que ele estava fazendo? Claro que não, muito pelo contrário. O cara ele estava preso em juramentos. E aí, isso aqui isso está descrito, né? Não sou eu que estou falando. O Matters, quando ele tem um livro chamado O Tarô e os Números, o Matters explica que o pessoal da escola francesa, dos martinistas, da galera do Eliphas Levi, e todas aquelas ordens francesas, eles sabiam a ordem correta da arrumação das letras, mas como eles estavam proibidos por julgamento, eles produziram os livros utilizando chama Taricon, o Robson me corrige o nome se eu falei a palavra certa, que é quando você muda uma letra só. E aí eles colocaram tudo diferente, entre aspas. Por quê? Porque assim eles conseguiam saber quem era iniciado e quem era um charlatão que só tinha acesso aos livros, mas não era um membro real da ordem. Marcelo, Então não é que eles fizeram de propósito, eles fizeram de propósito e eles não erraram, eles colocaram diferente para saber quem era iniciado e quem estava roubando o material. É isso? Pode falar, Robson. Temurá. Temurá. Exatamente. Muito obrigado. Tá joia? Então, sem mais delongas, vamos ver um pouquinho como é que isso funciona, né? Então a gente começa aqui com o louco.
Então, o louco ele é aqui a primeira letra, o Aleph. Então, para a gente entender o louco, primeiro esquece o louco. Vamos ver o que é o Aleph. O Aleph ele representa o sopro de Deus. Então, ele é o boi, ele é a primeira contada, ele é o sopro divino. Vê aqui, ele junta Keter com Roquemar. Ele é Deus que está soprando todas as possibilidades para o infinito de possibilidades de Roquemar. Então, isso é o Aleph. O Aleph é o sopro divino, o sopro de Brahma, o sopro de Deus e tal. Como é que eles representam aqui? É sempre um louco que ele vai seguir. O louco, a ideia do louco é que ele é livre nos reinos medievais. Enquanto 99,9% da população ia nascer numa vila e morrer nessa vila, o andarilho, ou o tolo, ou a carta do arcano que se movimenta, né? Ele está livre. Então, tal qual a ideia primordial de Deus, ele é livre para andar por qualquer movimento. No Rider-Waite, a Pamela fez os desenhos já trazendo essa ideia. Então você vê que aqui o louco, ó, ele está olhando para cima, ele está com o elemento ar, ele tem uma flor, ele tem uma pena em cima aqui da cabeça, ele está andando na borda de um precipício, ele vai andar por esse precipício. Se a gente pegar o Crowley, então, ele faz o louco tipo voando, desperto, numa lufada de ventos. Então eles associam isso aqui com o elemento ar também, de justamente esse primeiro Aleph, que é o sopro divino, o sopro da criatividade, né? Nas outras chaves, no Eliphas Levi, ele troca o louco, ele coloca o louco no final, e aí ele fica sendo o Shin, antes do Tav, que seria o último mundo. E aí a explicação que eu já vi um monte de gente fazer contorcionismos e tal é que Shin como sendo fogo e tal, tal. Mas o Shin, dentro do hebraico, ele representa o dente. O Shin é a energia que tritura tudo aquilo que deve ficar do lado de fora e vai passar para dentro aquilo que precisa passar. Ele está associado ao fogo também, né? A uma firewall, a uma barreira que bloqueia isso. Que seria o oposto do louco. O louco é liberdade, né? Então, justamente, quando você começa a pensar e meditar na letra do hebraico, não faz sentido você fazer aquele notaricon, o temurai e colocar a letra errada. Porque você vai começar a ter umas coisas que simplesmente tem que fazer muita força para encaixar.